Você vai assistir agora a uma série de mensagens de estudos ministradas no Santuário da Família Sede, toda quarta-feira, às 20 horas, com a ministração do pastor José Carlos Francelino. A mensagem de hoje tem o tema: o princípio da autoridade. A Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13, e vou ler o versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Eu já estou aqui, não sei se é na quarta, eu não tenho marcado, acho a quarta, quinta reunião, que nós estamos falando sobre princípio de autoridade. Os cultos de quarta-feira são os cultos diferenciados. Nós estudamos céus, aprendemos a lei dos céus, estamos estudando, aprendendo a Bíblia, Então é um culto que eu procuro ensinar você muito calmamente, é diferente do culto domingo. É um culto que eu procuro falar mais calmo para você me entender. Estamos estudando o princípio, porque Deus trabalha com princípios, e é princípio, a base do princípio, para nós sermos abençoados, para você como cristão ter bênção na tua vida, é princípio de autoridade, é princípio de Deus, princípio de autoridade. Então tem falado sobre isso, sobre exercer autoridade. E na última quarta-feira eu falei do princípio de autoridade para a liderança, aqueles que exercem liderança. Eu falei que exerce autoridade espiritual, zela pelo nome de Deus. Por quê? Porque você representa Deus. Nós estamos aqui em cima, representamos Deus para vocês. Então, quer dizer, nós estamos representantes do Senhor, nós temos que ser exemplo. Então falei sobre isso, fui falando, e falei muito sobre isso, e fui trazendo a Bíblia. E eu terminei, eu quero começar onde é que eu terminei. Eu terminei o seguinte: o reino de Deus é fundamentado em autoridade. Falei sobre Apocalipse, capítulo 4 e o versículo 4. Apocalipse no capítulo 4, Apocalipse é o último. Olha só, querido, se você não tem Bíblia, se você não trouxe Bíblia, tem Bíblia aqui, ó. Quem quiser pegar, pode pegar as Bíblias aqui, pode usar, depois no final do culto você devolve. Essas Bíblias são para você usar, estão aqui na igreja para você usar. Você não trouxe Bíblia, nós vamos andar muito na Bíblia. Se você não trouxe, pega a sua Bíblia, que você pode usar ali a Bíblia, pode usar ali à vontade, tá bom? Olha só, Apocalipse no capítulo 4, foi aqui onde eu terminei, Apocalipse capítulo 4, eu vou ler do versículo 1 até o 4, que João disse, né? João vem e disse: depois dessas coisas, olhei adiante de mim, e estava a porta aberta do céu, e uma voz que tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombeta, disse: suba cá, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente fui tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu. Nele estava sentado alguém, que aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe, sardono, um arco-íris parecendo uma esmeralda, circulava o trono. Ao redor do que estavam outros 24 tronos. Tronos é autoridade, tronos é reino. 24 tronos. E assentados sobre eles ia 24 anciões, que estavam vestidos de branco, e a sua cabeça tinha coroa de ouro. Quer dizer, no reino dos céus, o trono de Jesus, ele viu o trono de Jesus e viu mais 24 anciões que estavam sobre o trono. Quando fala sobre o trono, representando a autoridade. No livro de Apocalipse, indo para 21, lá no finalzinho já, no novo céu e na nova terra. Apocalipse capítulo 21, no novo céu e na nova terra. Olha só, vou ler o versículo do 22 até o 24, que diz o seguinte: não vi templo algum, ele está falando sobre a Nova Jerusalém. Ele está falando, se você for ler o versículo, você vai ler em casa com calma, diz: eis que vi um novo céu e uma nova terra, porque aquela que existia, esse que nós conhecemos, já não existe mais. Jesus falou isso dizendo no princípio, ele disse, olha, livro de Mateus, eu acho que é 24, versículo 34, ele diz: passarão os céus, essa palavra você conhece, né? Essa é muito falada, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, esta não há de passar. Jesus dizendo o seguinte: este céu um dia vai se acabar, essa terra que nós conhecemos vai se acabar, mas a minha palavra, ela permanece para todo sempre. O que Jesus está dizendo? Que a palavra dele vai se cumprir. Isso é um estudo que nós falamos outro dia. Deus disse: eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Aí João viu um novo céu, uma nova terra, e viu nela a cidade. E quando ele estava lendo, ele disse: não vi templo algum na cidade, pois o Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilhar sobre ela,
pois a glória de Deus ilumina, e o Cordeiro é sua candeia. Olha só o 24, e as nações, novo céu, nova terra, nações, quando fala nações, fala em governantes, andarão em sua luz, e os reis da terra trarão a ele a sua glória. Fala em reis da terra, nações, governantes, reis da terra, novo céu e nova terra. Reino de Deus é sobre o princípio de autoridade. Então eu estou falando sobre autoridade. Aí, como é que vai ser essas nações, querido? Como é que vão funcionar? Isso eu falei lá no Tribunal de Cristo. Quando eu preguei aqui e dei o estudo do Tribunal de Cristo, eu falei quem vai ser governante lá, quem vai ser rei da terra, as posições que você vão ter lá sobre o seu galardão. Galardão não é um troféu para você botar numa parede e dizer, olha aqui o meu galardão. Não, galardão são posições que você vai ter lá. Olha só, quando você aprende a respeitar a autoridade, você recebe a autoridade. Filipenses no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, e o versículo, estou falando sobre autoridade, estou na 4ª semana, querido, né? Aqueles que perderam, depois eu vou passar o escuto aí, Filipenses, mas nós estamos fazendo também no programa Palavra Rema, eu estou falando lá no Palavra Rema, você pode lá, está no meu canal lá no YouTube, para você ver, Filipenses capítulo 2, vou ler do versículo 9 até o versículo 11, olha só, vou ler aqui, vou voltar um pouquinho, vou voltar um pouquinho antes, vou começar do 5, vamos começar do 5, Filipenses capítulo 2, e o versículo 5, que diz o seguinte, seja a atitude de vocês, Paulo vai dizendo a cada um de nós, que cada um de nós, cada um de vocês, a mesma de Cristo Jesus, seja a nossa atitude a mesma que teve Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, sendo igual a Deus, ele não quis ser, e por que é igual a Deus? Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Jesus, a Bíblia diz que ele era a palavra, ele diz, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Você lembra que eu já falei sobre isso, que Deus, ele é soberano, ele dizia, haja luz, e houve luz, haja porção seca, e houve porção seca, Deus determinava, Deus falava a palavra, e Jesus fazia, todas as coisas foram feitas por ele, João diz isso, sem ele, nada do que foi feito se fez, e a palavra se fez carne. No livro de João, capítulo 17, deixa eu deixar aqui em Filipenses, vamos para João, capítulo, Jesus, eu nem li o texto que eu ia começar, só para que você possa apreciar, Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, é o texto básico que nós estamos falando, e como sempre tem lido esse texto, que diz o seguinte, todos sujeitem-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que existe que não venha de Deus. Eu estou lendo Romanos capítulo 13, versículo 1, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades, todas que existem, foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, está se colocando contra Deus que instituiu. Aquele que se rebela contra a autoridade, se coloca contra Deus que instituiu. E aquele que assim procede, trazem para si mesmo condenação. Então esse é o princípio. E em Filipenses, olha só, em João, Evangelho de João, não Evangelho de João, no capítulo 17 e no versículo 5, Jesus diz, agora Pai, glorifica junto a Ti. Ele está fazendo a oração por si mesmo, ele está orando por ele, depois ele vai orar pelos seus discípulos e orar por nós, mas ele começa orando por ele, e na oração dele ele diz, agora Pai, glorifica-me junto de Ti, com a glória que eu tinha, contigo, antes deste mundo existir. Ele está falando antes da criação do céu e da terra, a glória que ele tinha com Deus, antes da criação do céu e da terra, a glória que eu tinha, antes deste mundo existir, e ele largou toda essa glória, para quê? Para vir
morrer por mim e por você. E nós entendemos isso, nós temos nos afastado, a igreja do século 21, ela tem se afastado muito da cruz. Nós temos que entender a cruz de Cristo, a glória de Cristo, para nós entendermos o sacrifício de Cristo por nossa vida. Porque não foi uma coisinha, hoje parece que Jesus fez qualquer coisa e não se valoriza o sacrifício de Cristo por nós. Jesus morreu por ti, Ele pensava em mim, Ele pensava em você. E o livro de Filipenses, Paulo vem falando sobre isso, que a atitude nossa, a nossa atitude com a igreja, porque todos os livros, eu já expliquei sobre isso, são feitos para a igreja. Isso aqui não é escrito para ímpio, é escrito para a igreja. Ele diz, que a atitude de vocês é a mesma que há em Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo. Quer dizer, o que Paulo diz? Nós temos que aprender a nos esvaziar de nós mesmos. E não dizer, eu faço, eu aconteço, eu sou. Quando eu oro a coisa acontece. Quando eu oro a coisa acontece. A coisa acontece é porque Jesus que faz a obra. Nós somos apenas um instrumento na mão dele. E nós temos que esvaziar-se nós mesmos. A igreja, eu estava falando com uma irmã, e eu e a tia fomos visitar um senhor que estava doente, e eu conversando com ela sobre a igreja, falando sobre as coisas do Senhor, e eu estava dizendo que a igreja do século 21, ela não foi chamada para fazer shows. Nós não fomos chamados para fazer show, nós não fomos chamados para ser estrela. Hoje, infelizmente, há muita estrela, e nós fazemos assim, infelizmente, nós cristãos fazemos algumas estrelas. E vamos atrás das estrelas. As estrelas aparecem aqui, e a gente vai e lota um lugar com 5, com 10 mil pessoas, porque nós queremos ver. A coisa está errada, a coisa mudou, a coisa está errada. A Bíblia diz que nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, e estes sinais seguirão aqueles que... Jesus, alguns irmãos não sabem, esses sinais seguirão aqueles que crerem. O que quer dizer? O que quer dizer? O sinal vem seguindo você. Esse é o princípio cristão. Mas o que acontece hoje? Nós seguimos os sinais. Está acontecendo um sinal, um grande sinal lá em São Paulo. O que acontece? Enche o ônibus e vai para São Paulo seguir o sinal. Isso está errado, querido. O sinal tem que seguir você. Querido, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja viva, a igreja que nasceu no Calvário, a igreja ressuscitar, que vai ressuscitar com Jesus Cristo através do batismo. A Bíblia diz que você ressuscitou com Cristo através do batismo. Mas as coisas, querido, o que depende? Depende de nós acreditarmos na palavra de Deus. Querido, o sobrenatural tem que ser natural no meio da igreja. Glória, você não está entendendo? O sobrenatural tem que ser natural. Você tem que ver pessoas curadas, pessoas sanadas. Você vai orar e o milagre vai acontecer, querido. Sabe por quê? Porque Deus honra pela sua palavra, e você está debaixo de uma palavra de Deus para a tua vida, querido. Você é igreja, querido. Você foi feito para vencer, querido. Você não foi eleito para ser pisado pelo inimigo, para ser chacoalhado pelo inimigo, não. Você foi eleito para ser vitorioso. Segundo a palavra do Senhor diz, essa é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Onde é que é o lugar da igreja? É na porta do inferno. Sabe para quê? Dizendo, você não precisa ir para aí. Há um caminho para você, há solução para a tua vida, há algo importante para você. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, é a glória. Esse é princípio para nós, querido. Você tem que ver o sobrenatural de Deus, tem que ver os milagres acontecer. O milagre tem que acontecer no meio da igreja. Esse tem que ser o natural. Mas o que precisa? Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não achar que eu sou importante, que eu sou bom, não. Esvaziar-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Nós dizemos que nós somos servos, e nós enganamos o Senhor, porque servo não tem opinião. Servo, ele não tem opinião. Você lembra do general que eu preguei aqui, falei isso, o general que foi se encontrar com Jesus, o general romano, o centurião romano lá, aquele que mandava lá, que tinha uns soldados à sua disposição. Ele chegou para Jesus e disse, Jesus, meu servo está doente, eu preciso. Jesus disse, não, eu vou na tua casa. Ele olhou para Jesus, espera aí. De autoridade eu entendo, eu sei o que é ter autoridade. Por quê? Porque eu tenho autoridade como tu. Eu digo a um vai, e ele
Ah, se eu digo vai, ele não vai. Ele vai ser o quê? Sofrer as consequências. Por quê? Porque ele desrespeitou uma autoridade. Porque eu já falei aqui, já preguei, já falei outras vezes. Já vezes, pastor, você é repetitivo. Não, para você entender. Quando você desrespeita uma autoridade, a Bíblia fala isso, você desrespeita aquilo que está sobre ela. Quando você desrespeita uma autoridade, se você desrespeitar um policial, você está respeitando a instituição. Vai vir vários para defender, você vai pagar a consequência. Por quê? Porque você desrespeitou a instituição. E aquele general disse, se eu disser um vai, ele vai. Se eu chegar para outro vem, ele vai vir. Porque ele vai pagar com a vida dele, ele tem que vir. Eu estou dando autoridade, ele tem que vir. Senhor, tu não precisa ir na minha casa. Eu sei que tu tens autoridade. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Jesus olhou para ele e disse, nem em Jerusalém, nem no meio de você, nem com o discípulo, ele disse, com ninguém. Eu vi isso, estando velho. Ele sabe o que é autoridade? Sabe o princípio da autoridade. Sabendo, querido, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa conhecer princípio de autoridade, porque é bênção para a tua vida. Jesus disse, vai, teu servo foi curado. E a Bíblia diz, na hora que ele falou, o servo foi curado. Quando veio alguém, disse, que hora? Foi tal hora. Foi na hora que eu estava com Jesus. Por quê? Porque tem bênção. Então esvaziar, ser servo. Servo. E é isso que nós queremos ser, servo. Nós temos que aprender aqui, ser servo do Senhor. Está à disposição dele. E eu já falei outra vez aqui, como é que você serve ao Senhor? Quem estava aqui sabe, como é que você serve ao Senhor? Você lembra? Servindo o seu líder. Você serve ao Senhor? Servindo o seu líder. Foi assim com, eu já falei aqui na Bíblia, foi assim com com Eliseu, foi assim com vários, né? Foi assim com Samuel, foi assim com vários. Você serve ao Senhor? Servindo ao seu líder. Olha só, e aí, que haja, que sendo servo, então nós vamos ser servo. Semelhantemente, tornando a forma de homem, e encontrando-se em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Eu já falei no passado, o que Jesus dizia. Jesus, várias vezes Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus várias vezes falou isso, e eu já preguei na semana passada, né? Olha só, aí quando você aprende a respeitar a autoridade, você recebe a autoridade. Aí Deus diz, por isso Deus o exaltou. Por que Deus o exaltou? Porque ele foi servo, porque ele se humilhou. Por isso aqui, Deus o exaltou, e a mais alta posição, e deu-lhe o nome que está sobre todo nome, para que no nome de Jesus, todo joelho nos céus e abaixo dos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe para quê? Para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus. A submissão dele foi para a glória de Deus. É para Deus ser glorificado na vida dele. Olha só, em Apocalipse, no capítulo 5 de Apocalipse no capítulo 5, e eu vou ler o versículo 1 e diante. E vi, Apocalipse capítulo 5, versículo de 1 e diante. Então vi na mão direita aquele que estava sentado do trono um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados, e selado com 7 selos. E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e abrir esse livro? Mas não havia ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, e olhava para ele. Então um dos anciões disse, que ancião é esse? O ancião é aquele que eu li no capítulo 4, que estava sobre o trono. O ancião é aquele que estava no trono, tinha autoridade. Esse ancião que está aqui, é um dos anciões do capítulo 4, que estava ali, um daqueles anciões tocou nele e disse, que tinha autoridade, e disse, um dos anciões me disse, que ele tinha 7 chifres nos olhos, e que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita, e daqueles que estavam sentados no trono, ao recebê-lo, dos 4 seres viventes, e dos 24 anciões, se prostraram diante do Cordeiro, clamando, que tinham uma harpa,
e a taça de ouro cheia de incenso, que são as orações. Olha só, vou ler para você. Vou ler de novo para você entender, que eu li muito rápido, né? Depois, olha só, vou ler aqui no versículo, começar pelo 4. Eu chorava muito, porque não encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Querido, neste momento, nós servimos ao leão da tribo de Judá, raiz de Davi, Jesus Cristo, venceu e foi-lhe dada autoridade para abrir os selos. Versículo 6. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, e pelos anciões que tinham 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão da direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso. Olha só, qual é esse incenso? São as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico: tu és digno de receber o livro, para abrir os selos, pois fosse morto, com o seu sangue comprasse para Deus gente de toda a tribo e toda a língua, povos e nações. Querido, essa palavra está falando de mim e você, querido. Olha só, você comprou gente de toda a língua, comprasse para Deus pelo teu sangue, Você comprou para Deus gente de toda a tribo, toda a língua, povos e nações. Tu constituísse reinos, sacerdotes para Deus. Eles reinarão sobre a... Quem é que vai reinar, querido? Quem é que vai reinar? São esses, pessoas que compraram por Jesus. Jesus comprou, com teu sangue comprasse para Deus gente de toda tribo, toda língua, todo povo e nação. Tu constituísses reino, sacerdote para nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Você lembra que eu li no versículo passado, lá em Apocalipse, novo céu, nova terra, reinos, nações, onde quem vai reinar? São os santos. Então você, mediante a tua obra aqui. E onde é que está a tua obra? Lembra-se, você lembra, e eu vou falar várias vezes para você entender, porque o inimigo ele fica revoltado, porque ele não quer que você aprenda a palavra de Deus. Deus não pede de você oração. Deus não pede de você oração. A oração para você ter intimidade com Deus, mas Deus não pede, você deve orar. Mas Deus não pede de você sacrifício. Deus não pede de você oração, Deus não pede de você sacrifício. Deus pede de você a obediência. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe por quê? Porque sacrifício tem tempo de início e tempo final. Oração tem tempo de início e tempo para terminar. Mas a obediência não tem, a obediência é o tempo todo. Todo tempo você tem que obedecer. Quando você, daqui a pouco, você pode desobedecer à vontade de Deus. Obediência é o tempo todo, e Deus quer o teu tempo todo. Por quê? Porque nós vamos reinar, querido, nós temos que entender isso. Nós, a igreja, nós estamos preparando um povo para reinar no céu. Você não está aqui sentado aqui por mera casualidade. Você não está aqui por mera casualidade. Você está aqui porque Deus tem algo especial para a igreja e está te preparando para reinar no céu com Ele. Mas o que acontece hoje? Nós estamos criando o quê? Filho mimado, que bate o pé e quer tudo, faz beicinho e briga por tudo, querido. Filho mimado, isso, filho mimado, todo mundo sabe que filho mimado é difícil. E a pior coisa que tem filho mimado, dos outros, né? A gente nunca acha que é mimado, mimado é sempre dos outros, né? Então, quer dizer, filho mimado é difícil. Você está sendo preparado para reinar no céu, reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeiam, olha só, então olhei e vi a voz de muitos que estão no céu, muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Oh glória, oh
glória. Ele é digno de receber glória, querido, porque ele foi morto e ressuscitou para formar a sua igreja, para formar eu e você. Muitas vezes o mundo não te dá valor, as pessoas não te dão valor, acham que você não é nada, que você tirou, quem sabe tirou lá do lamaçal do pecado, no mundo de cachaça, do mundo de drogas, tirou você lá onde ninguém te dava valor, te fez filho de Deus e te trouxe aqui para dizer: Deus te escolheu para reinar no céu. Esse é princípio, querido. Como é que pode uma pessoa que ninguém dava valor, andava bêbado, andava drogado, andava por aí, ninguém dava valor, na terra muitas vezes, pastor Gilberto, não dá valor. Olha e diga: ah não, isso é mais um, é um coitadinho, querido. Ele é um herdeiro de Deus que vai reinar no céu, querido. Isso é princípio para nós temos que entender isso. Isso é igreja, querido. Isso é igreja. Aí vem dizer o mundo que você não é próspero. Oh, querido, você foi escolhido para dominar na eternidade, querido. Nem todo o dinheiro que há no Banco Mundial, lá em Londres, onde guarda aí as de ouro lá, as reservas das nações de ouro, onde é guardado, nem você pegar toda a reserva de ouro deste mundo, que está lá no banco lá em Londres, nem você pegar toda a reserva do ouro deste mundo, você não tem condições de comprar a vida eterna, quanto mais reinar na vida eterna. Por quê? Porque isso aqui é passageiro, mas nós não estamos falando de passagem, nós estamos falando de eternidade, querido. Aprender Bíblia, aprender eternidade para a tua vida. Eu quero que você aprenda isso. E ele é digno de louvor. Depois disso, ouvi as criaturas existentes nos céus e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e tudo o que nela diziam: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder, para todos sempre. Oh, glória! O que ela está dizendo? Está dizendo que esse momento que você passa, querido, de lutas, de tribulação, isso é apenas uma passagem. Você foi escolhido para reinar todo sempre. Fique firme. Infelizmente, algumas igrejas dizem que você não vai passar luta, ou é vendido este falso evangelho, que você não vai passar luta, não vai passar dificuldade, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: oh, coisa tão bonitinha, né? Coisinha bonitinha. Não, querido. Você vai passar lutas, você vai passar dificuldades, mas vale a pena, porque o que te espera é a vida eterna. O que te espera é a vida eterna, vale a pena. Essa luta, essa dificuldade que nós passamos aqui neste mundo, vale a pena, porque o que te espera é a vida eterna. Oh glória, você foi escolhido para reinar eternamente. E os 4 seres viventes diziam amém. Aos oceanos se prostravam e o adoravam. Por quê? Jesus veio aqui, sofreu, morreu. Jesus veio aqui, sofreu, morreu, mas ressuscitou e domina sobre todas as coisas, e foi-lhe dada autoridade. Quando ele ressuscitou, querido, ele chegou para o seu discípulo e disse: foi-me dado. Mateus capítulo 28 e o versículo 19. Foi-me dado. Ele não disse que ele tinha, ele disse: foi-me dado todo o poder, ou toda a autoridade, nos céus e na terra. Onde é que foi dado? Através da cruz. Ele venceu na cruz. Eu já falei sobre isso, já expliquei quando é que o homem passou a autoridade para Satanás, mas foi me dado o poder e a autoridade na cruz. Na cruz ele venceu, e você vence. Aonde você vence? Onde você vence? Jesus diz: aquele que quer vir após mim, embarque na minha limusine, ligue o ar-condicionado e vamos para o céu. É isso? Não. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, tome a sua. Querido, Jesus não fala em facilidade. Eu li aqui sobre a oferta, disse: Pedro chegou para ele e disse: nós largamos tudo para servir. Eu larguei tudo, larguei família, larguei tudo. Ele disse: aquele que não tem largado pai, mãe, irmãos, por amor a mim, não é digno de mim. Mas aquele que largou pai, mãe, irmãos, trabalho, casa, propriedade, casa, por amor de mim, terá 100 vezes nesta vida, com perseguições. Com perseguições. Vida do cristão é vida de perseguições. Vão falar da tua moral, vão levantar contra você, vão falar mal de você. Mas querido, que você fique firme, porque Deus está com você. Não olhe para isso, olhe para Jesus. Toma a sua cruz e venha atrás de mim murmurando. É isso? Não. Toma a sua cruz e siga-me. Não reclame, siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. Querido, para nós é muito fácil. Nós estamos em um país que é muito fácil servir a Jesus. Vou lhe contar uma história verídica.
na Nigéria, norte da Nigéria. Uma criança de 6 anos, muçulmano, depois eu vou pegar o nome e vou trazer para você. Ele se converteu a Jesus, 6 anos, teve um encontro com Jesus. Uma criança de 6 anos, pastor Gilberto, teve um encontro com Jesus. É fácil ter 6 anos ter um encontro com Jesus? Não é fácil, a criança ele encontrou, mas ele se encontrou com Jesus. E quando você se encontra com Jesus, você não muda. Ele teve um encontro genuíno com Deus, 6 anos, um encontro genuíno com Deus. E descobriram, a família descobriu. E veio o exército para falar com eles, de muçulmanos, para falar com eles. E eles falaram com eles e tentaram persuadi-lo. E eu estou tentando lembrar o nome dele, mas infelizmente não vou lembrar, depois eu trago para você. Eles tentaram persuadi-lo, mas ele não aceitou. E eles apontaram a arma para ele. Ele disse: você não tem medo? Ele disse: eu tenho medo, mas eu não posso largar mais a Jesus. E eles o mataram, deram 6 tiros no estômago dele e o mataram. Lá acontece, se você for ver, você for pesquisar, você pesquisa. Lá no norte da Nigéria, hoje que eu acho que é o lugar que está tendo, principalmente no norte, o lugar de maior perseguição no meio dos cristãos. Um vídeo eu não consegui ver. Eles entraram, eles tocam fogo na igreja, nós aqui reunidos aqui, eles vão em volta da igreja e tocam fogo com nós aqui dentro. Eu vi um vídeo, eu não consegui terminar de ver o vídeo. Por quê? Porque eu recebi dos irmãos perseguidos, e eles mandaram para orar por eles. Um vídeo onde que o corpo estava separado da cabeça, todo sanguentado. E eu não deu, meu estômago não aguentou tanto. Mas nós estamos aqui, né, querido, na proteção, e nós achamos que o evangelho é fácil, que Deus veio fazer a minha vontade. E nós achamos que há um jeito para Deus fazer a minha vontade. Deus não veio fazer a tua vontade, Deus veio fazer a vontade dEle na tua vida, querido. Mas neste momento tem pessoas dando a vida, dando a sua vida, querido, tendo o privilégio de dar a vida. Se você for olhar para os discípulos de Jesus, tirando João, que era o amado, tirando João, que foi o único que esteve lá na cruz com Jesus, lá na cruz ele estava com Jesus. Ele foi o único que pode dizer: Pai, está consumado, porque ele ouviu. E é o único que você lê em João, ele estava lá. Os outros todos foram martirizados. O que é ser mártir? Morreram não por morte natural, foram assassinados. Isso, Paulo e todos eles, porque deram a vida para que o evangelho pudesse chegar aqui. E muitas vezes nós achamos que é facilidade. Querido, o evangelho não é facilidade. Eu não estou aqui para pregar para você facilidade. Eu estou aqui para ensinar você da eternidade. Você é um ser eterno, mas nós lutamos contra quê? Contra as hostes do inimigo. Hoje o que acontece? Hoje quando o inimigo vem, qual é o princípio de Satanás? Qual é o princípio de Satanás? Qual é o princípio de Satanás? Qual é o princípio dele? Você sabe qual foi o pecado dele? O pecado de Satanás foi rebelião. Levantar-se contra a autoridade de Deus. Ou você é maior que Deus. Rebelião. E ele convenceu 1/3 parte dos anjos do céu. Ele enganou e aqui nós vemos milhões de pessoas, ele enganou 1/3 parte, querido. E hoje acontece muito, tem gente perdendo o ministério, perdendo o bênção. E eu já falei sobre isso, né? Olha só, e vamos continuar aqui. Eu tenho meia hora, vamos continuar aqui. Eu já disse, o reino de Deus está fundamentado em autoridade, né? Olha só, quando fazemos parte do reino, ele nos dá autoridade, né? A autoridade é para ser honrada. Olha só, Deus honrou e lhe deu o nome capaz de trazer arrependimento dos pecados. Lucas, no capítulo 24, vamos para Lucas, capítulo 24. Capítulo 24. Lucas é depois de Marcos e antes de João. É o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas, no capítulo 24, versículo... Lucas 24, versículo 46 e o 47. Olha só. 46 e 47. Lhe disse, está escrito, que Jesus Cristo havia de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, para que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados para todas as nações, começando por Jerusalém. Ele ia aqui falando com os discípulos ali, ele falou com os seus discípulos, disse, olha, e Jesus disse, está escrito que Jesus haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que seu nome seria pregado para arrependimento do perdão de pecados a todas as nações. Vai ser pregado a todas as nações, começando por Jerusalém. E um dia, este nome foi pregado, começou aqui em Itajaí, e chegou na minha vida, e chegou na tua vida, para fazer parte do povo de Deus, do reino dos céus.
E nós fizemos parte do reino de Deus. E temos que conhecer, querido, este livro. Este livro é a Constituição do céu. Aqui está a Constituição do céu para a tua vida. Você quer aprender a Constituição do céu. Tem gente que não acredita no livro, não acredita na Bíblia e quer falar do céu, querido. Nós temos que aprender que aqui está a Constituição dos céus. Certa vez chegaram para mim e perguntaram: pastor, você acredita mesmo que um grande peixe comeu um ser humano e depois de 3 dias ele estava lá com suco gástrico no estômago daquele ser humano, ele vomitou aquele ser humano e ele saiu andando perfeitamente? Ele disse: olha, eu quero dizer para você uma coisa para você entender. Se a Bíblia dissesse que o ser humano tivesse comido um grande peixe e tivesse ficado 3 dias na barriga dele, e ele vomitasse, aquele peixe saía nadando, eu acreditava, porque eu acredito na palavra de Deus. Eu sei que é o Deus do impossível. Querido, a terra gira sobre o seu eixo, e quando o homem esteve no espaço, o Armstrong, ele disse: meu Deus, estamos só no espaço, e se você parar, se a terra parar, você é lançado, ela gira mais de 2.000 km por hora, se você parar, você é lançado, é impossível ela parar. Agora imagina ela parar a rotação e voltar para trás. Isso humanamente é inexplicável, não existe. Mas foi isso que aconteceu com o rei. Quer que a sombra? Não, eu quero que a sombra recue. Eu quero que a terra pare a sua rotação, volte para trás e a sombra recue. Imagina a terra parar a sua rotação, o mar vai invadir, vai acontecer uma grande catástrofe. Mas Josué estava guerreando e ele diz que ele parou o sol e parou a lua. Vai parar a rotação da terra, vai parar até, e a vitória, tem um hino, hein? Josué parou sol e lua, e a vitória então foi sua, e foi dando glória a Deus. Oh, glória! Por quê? Porque a palavra de Deus faz o impossível pelos seus filhos, querido. Porque a coisa mais importante que existe neste planeta é você, querido. Às vezes você não se dá valor, mas o mais importante aqui é você. Olha só. Nós não devemos amaldiçoar autoridades, nem em pensamentos. Nós não podemos amaldiçoar a autoridade, nem nós cristãos, não podemos amaldiçoar a autoridade, nem em pensamento. Eclesiastes, vamos para Eclesiastes. Eclesiastes é depois de Provérbios, tá? Eclesiastes, no capítulo... Eclesiastes, no capítulo 10 e no versículo 20. Nem em pensamentos insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e serão lavrados. Nem em pensamento, querido, nem em pensamento. Nem em pensamento sujeitamos a autoridade. A sujeição, exige uma honra dentro de você. Em 1 Pedro, vamos para 1 Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro. Pedro é depois de Tiago. Em Hebreus, depois de Tiago. 1 Pedro, no capítulo 2 e no versos 17. Pedro, escrevendo a igrejas, a epístola escrevendo a todas as igrejas, olha isso ali. Trate todos com devido respeito. Ame os irmãos, temam a Deus e honre a autoridade. Ele fala rei aqui, ele está falando a autoridade constituída. Pedro vem dizendo à igreja: trate a todos com devido respeito. Ame os irmãos, tema a Deus e honre. Honrar a autoridade, princípio da igreja. Honrar, honre. Por quê? Porque é bênção para a tua vida. Honre, por quê? Porque é bênção, traz bênção para você. Toda a autoridade é construída por Deus. Provérbios 8 e 15. E eu já preguei sobre isso, falei ali, nós lemos ali em Romanos 13, 2, que diz que toda autoridade é constituída por Deus. Quem se levanta contra ela, se levanta Deus que a constituiu, e quem faz isso traz condenação a si. Mas em Provérbios, mas ali foi só para os romanos. Então em Provérbios, capítulo 8 e o versículo 15, diz o seguinte: por meu intermédio os reis governam,
E as autoridades exercem justiça. Deus falando, por meu intermédio, os reis governam. Querido, este ano é um ano eleitoral. E como ano eleitoral, você tem a sua opção política e você deve votar. Eu particularmente, eu, Zé Carlos, falo eu e não o senhor. Eu acho que ninguém deveria votar em branco e nem anular o seu voto. Ah, pastor, mas ninguém é bom, então escolhe o menos pior. Ah, pastor, não acho ninguém bom. Então você não acha ninguém bom, escolhe quem você acha menos ruim. Mas exerça o seu direito. Agora, quando ele ganhar, independente do seu voto, pastor, quem eu votei eu não ganhei, eu sou contra aquele. Não. Agora, como igreja, você deve orar por ele. Por quê? Porque Deus permitiu que ele chegasse lá. Quando Paulo está falando sobre essa autoridade, e ele fala para honrar, ele está falando de quem? Ele está falando, a autoridade que estava ali, era Nero. A autoridade que estava ali naquele período, logo depois, era Nero. E o que Nero fez? Nero tocou fogo em Roma e acusou os cristãos, foram os crentes, esses crentes aí que tocaram fogo em Roma. Houve uma grande perseguição nos cristãos. E explicar para ele que Deus tinha um propósito nisso era difícil. Você imagina agora explicar para aquele povo que estava sendo perseguido, estava sendo morto, que Deus tinha um propósito nisso. Eles não iam entender, porque nós entendemos a mão de Deus, ou Deus agindo no meio da luta é difícil. Nós vimos a mão de Deus quando está tudo fácil, né? Andar numa Mercedes, ar-condicionado, vidro fechado, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas ter um Fiat no 1981 a álcool, não sei se você teve, agora eu tive, tá? Você injetava gasolina, lembra, pastor Gilberto? Botava gasolina, aí você dava a partida e dizia, não. Ô querido, faz isso comigo, inverno assim, querido, aqui, não faz isso comigo não, querido, vamos embora. Aí você, não, agora vai, eu já disse, vai. Aí você tocava e dizia, não, ia a bateria embora. Uma vez eu fui passear com uns amigos, levamos de Fiat, a metade do caminho nós empurramos. Aí disse, pastor, até, não é pastor, até vem passear contigo, mas não traz mais esse Fiat não, vamos de pé que é mais fácil. Aí da glória a Deus no meio da luta é difícil. A Mercedes, ar-condicionado, fechadinha, né? Aí, glória a Deus, Deus está comigo. Porque é difícil ver Deus no meio da luta. Por quê? Porque nós somos imediatistas. E infelizmente tem empregado que Deus vai fazer tudo. Não, você não vai sofrer. Somos imediatistas. Aí explicar para aquele povo que Deus tinha um propósito nisso, era difícil. Perseguindo, morrendo, mas Deus tinha um propósito nisso. Através disso o evangelho se espalhou por toda a terra. E Deus tinha um propósito, a igreja se espalhou por toda a terra. E chegou a nós, e chegou aqui, porque tinha um propósito. Dali 200 anos, 100 e poucos anos, não deu 200 anos, dali menos de 200 anos, até o imperador foi crente. Ele ganhou até o imperador de Roma. Por quê? Porque o evangelho se espalhou e começou em todas as províncias, em todo lugar, e não parou. Por quê? Porque Deus tem um propósito, querido. Você pode passar por luta, você pode não entender, mas Deus tem um propósito nisso. O propósito de Deus é que você seja salvo. Esse é o princípio. E Deus tem um propósito de todas as coisas. Olha só. Nossa sujeição à autoridade, a sua sujeição, ou você se sujeitar à autoridade, agrada a Deus. 2 Pedro, vamos voltar para Pedro. 2 Pedro, no capítulo 2, eu tenho mais 10 minutos, já estou terminando, tá? 2 Pedro, no capítulo 2, e no versículo, 2 Pedro, primeira Pedro, capítulo 2 e o versículo 13, não é segunda, 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 13. Por causa do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro é antes de segunda, depois de Timóteo e antes de segunda-feira. Por causa do Senhor. Você vai, é por causa do Senhor. Eu até não concordo, mas por causa do Senhor. Sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja rei, como autoridade, seja o rei, ou como a autoridade suprema. Eu me sujeito por causa do Senhor, porque eu me rendo ao Senhor, eu estou me rendendo a essa autoridade, porque foi Deus que constituiu. E nós vimos isso com Jesus. Você lembra quando eu falei com Jesus? Jesus, ele foi perante Pilatos, saiu de Pilatos, foi lá para o sacerdote, Anás e Caifás, voltou deles, foi para Pilatos. João, capítulo 19. João, lá no Evangelho de João.
Olha só, João. Aí voltou para Pilatos. Aí Pilatos vem e faz uma pergunta para ele. 19 e 10. Aí Pilatos vem e faz uma pergunta para ele. Jesus não responde, ele diz: você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Ele estava falando com quem? Com Jesus. E ele estava dizendo: eu tenho autoridade sobre a tua vida. Ele estava falando para Jesus dizendo: eu tenho autoridade sobre a tua vida. Aí Jesus podia dizer: não, sobre a minha vida não. Tenho autoridade sobre o povo, sobre a minha vida não. Eu sou filho de Deus. A autoridade sobre a minha vida está com Deus. Mas Jesus sabia que a autoridade que Pilatos tinha era a autoridade dada por Deus. E quem se levanta contra a autoridade, se levanta contra Deus que constituiu a autoridade. Então, aí o que ele disse? Tu não sabes que eu tenho autoridade sobre a minha vida para libertar o crucificado? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se não fosse te dado de cima. Jesus não disse que ele não tinha autoridade. Jesus disse: não, é verdade, mas tu não terias nenhuma autoridade sobre mim, se Deus não tivesse dado. Eu reconheço a autoridade, é Deus que te deu. Por isso que Pedro vem dizendo: sujeite-se por causa do Senhor, por amor ao Senhor. Eu me sujeito a toda a autoridade suprema, a toda autoridade. Eu me sujeito, sim, por causa do Senhor. Sujeitando a autoridade, nós agradamos a Deus, nós agradamos a Ele. Quem resiste à autoridade, resiste a Deus. Romanos 13 e o 2, 13 e 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus que a instituiu. E aquele que assim procede traz condenação sobre si mesmo, sobre a sua vida e sobre a sua família. Sobre a sua vida e sobre a sua família, quando resiste à autoridade. Como é que eu trago condenação sobre a minha vida? Resistindo às autoridades, indo contra ela. Olha só, tem 10 minutos, querido, para terminar. Cristo é chamado, o cristão, querido, o cristão é chamado para orar pelas autoridades. Nós, como cristãos, nós somos chamados para orar pela autoridade. Em Timóteo, no capítulo Timóteo é antes de Tito. Antes de Tito. Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, no capítulo 2. Já estou terminando, querido. Tem mais? 2 pontos ali e já vou orar por você. 1 Timóteo, no capítulo 2, vou ler o versículo 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas. Paulo, isso aqui, para você entender, o livro de Timóteo é o conselho de um velho pastor a um novo pastor, novo pastoreiro. Paulo estava ensinando Timóteo. Timóteo foi colocado sobre a igreja de Efésios, sobre Éfeso, igreja de Efésios. E ele estava lá. E Paulo vai escrever uma carta para ele, recomendando ele. A última, 2 Timóteo, foi a última carta que Paulo escreveu, foi 2 Timóteo. Depois de, eu não sei precisar, mas depois de meses, de 2 a 4 meses depois de escrita 2 Timóteo, eles mataram Paulo, decapitaram Paulo em Roma. Então, ele está dando o conselho de um velho pastor a um novo pastor. Ele disse: antes de tudo, eu vou te recomendar que façam súplicas e orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis, pelas autoridades e por todos, olha só, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Cristão é chamado para orar pela autoridade. Querido, nós não somos chamados para ir para a internet falar mal da autoridade. Nós não fomos chamados para ir para a internet falar mal. Nós fomos chamados para orar, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Lembra que nós fomos chamados para a diferença. E eu estou pregando para você princípio de autoridade. Falei já vários princípios. Princípio da autoridade evangélica, vários princípios. Estou falando sobre o princípio da autoridade constituída. Ah, pastor, mas o pastor fulano e tal falou que o fulano e tal era do demônio. Ah, foi eleito demônio. Não, você não viu? Na internet ele fala que o fulano era eleito e era do demônio. Não existe isso, querido. É Deus que colocou ele lá. Deus colocou ele lá para uma obra. Deus colocou ele lá para uma obra. Ninguém chegou lá se Deus não quisesse.
Ninguém chega se Deus não quer. Só chega, e a Bíblia diz isso. E diz, orem por todas as autoridades. Lembra que a autoridade aqui era Roma. Lembra que a autoridade é Roma. E muitos deles, e diz para orar por todas. Inclusive pela autoridade judaica. Orar por todos. Que perseguiam, que mataram. Que perseguiam. E nós estamos falando aqui de um que saiu perseguindo os cristãos. Que no caminho teve um encontro com Deus e mudou. E agora ele aprendeu o que é princípio de autoridade. Que é céu, que é reino. Porque nós somos reino de Deus. Lembre, querido, que você foi chamado para reinar. Eu li lá em Apocalipse, essa promessa é para a nossa vida como igreja. Como se disse, língua de todos os povos e todas as nações. Não é para o judeu, é para todos os povos e para todas as nações, todas as línguas. Foram chamados para contigo reinar. Reinar com Cristo, como igreja. A igreja é chamada para reinar, mas nós temos que aprender princípios. Deus trabalha com princípio. Orar por todos os povos, todas as nações, pelos reis e todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e digna. Deus, querido, é a fonte da autoridade e de todas as coisas que existem. Romanos, por isso que eu digo, traga sua Bíblia, traga caneta e papel, você vai anotar aqui e depois você vai ler em casa, estudar, para você estudar a palavra de Deus. Querido, você tem que aprender a palavra de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36. Deus é a fonte de todas as coisas que eu disse. Deus é a fonte da autoridade. E Ele transfere a autoridade. E Ele não busca a autoridade que foi transferida. Quando Ele deu para o homem a autoridade sobre esse planeta, a autoridade sobre a terra, o homem entregou a Satanás. Jesus veio e morreu na cruz e tomou essa autoridade. Isso eu já preguei aqui, já estou sobre isso. Olha, Romanos capítulo 11 e o versículo 36. Pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas, e a ele seja a glória. Porque dele, por ele e para ele. Dele é todas as coisas. É dele todas as coisas, para a honra de sua glória. Queridos, eu quero orar com você, agradecendo a Deus por este momento. Semana que vem eu vou entrar. A autoridade da palavra de Jesus foi dada por Deus. A autoridade para a nossa vida, quem é dada por Deus. Eu quero convidar você para nós orarmos juntos. Vamos orar juntos. Quero que você se coloque de pé, coloque a mão sobre o seu coração e nós vamos orar. Senhor, meu bom Deus e meu Pai, estou pregando aqui reino, estou ensinando aqui a tua igreja, que vai morar no céu, trazendo a essência deste evangelho, a essência da tua palavra, princípio do céu, princípio de autoridade. Que esta palavra pregada aqui, ó Pai, possa encontrar no coração desta igreja uma terra fértil, para que nela, ó Deus, possa produzir muitos frutos. Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo teu mover, pelo teu agir, pelo teu operar. Pai, seja com este povo e esteja abençoando a vida dele. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Levanta a mão para o teu lar, para a tua casa. Pai, nós queremos fazer agora um ato de fé. A tua palavra, tu és viva, verdadeira, e diz que tudo o que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Nós pedimos agora, Pai, que se cumpra a tua palavra na vida do teu filho, onde diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Que teu anjo esteja acampado ao redor dele, livrando e guardando de todo o mal. Cuida do teu povo, ó Pai, que ele tenha uma continuação de semana abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu te louvo e te agradeço. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, no bom nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Oh queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe.